Ouve aí, vem comigo então. 93. Estamos juntos no Debate 93. Para assumir cargos na liderança da igreja é preciso um mínimo de tempo de convivência, de comunhão, de relacionamento, tempo já de membresia na igreja. E também, pergunta a nosso ouvinte aqui, um tempo de santidade, um mínimo de santidade. A pessoa que assume uma liderança sem ter condições, ela estaria trazendo maldição para a sua vida e também para a igreja. Será que em nome da obra, algumas igrejas não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6? Não seja neófito para não suceder quem se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Hein? Meu Deus, que clima é esse, minha gente? E se o despreparado já sumiu? Olha lá, conhece aquele irmão lá? Quem é aquele irmão? Conhece aí não? Não, quem é aquele irmão? Aquele lá é o despreparado. Esse despreparado já assumiu, né? Já assumiu. E aí? Se o despreparado já assumiu, o que faz? Há algo que possa ser feito? Quais as características que apontam que alguém está preparado para ser um líder? Você olha e fala assim, olha, esse camarada nasceu pronto, hein? Pelo amor de Deus, tem isso? Ou todo mundo precisa aprender um pouquinho mais todos os dias? Ou pelo menos existem fundamentos da liderança que é necessário que exista? E aí, esse princípio, ele é bíblico ou ele é humano? Olha, aquele irmão ora que é uma maravilha, mas não lidera nada. Aquele irmão prega maravilhosamente bem, mas não é um líder. Pode acontecer isso ou todo mundo que ora e prega já é líder? Hein? Numa sala de seminário, você tem lá 30 alunos, todos são líderes? Ou pode ser que dos 30, você tenha um que seja o líder dos 30? Uai, mas se ele é líder dos 30, quer dizer que os 29 não são líderes? Ou os 29 são menos líderes que ele? Ou aquele 30º lá, ele é o líder daquele período e depois vamos ter outros líderes? O que você acha, hein? Rolou? Ficou mais difícil? Calma aí, o turma aqui vai desenrolar. O que fazer quando as pessoas disputam um cargo na igreja e atropelam quem aparece pela frente? Mas que é isso? Isso acontece, minha gente? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu entendi aqui. O que fazer quando as pessoas disputam um cargo na igreja? Quer dizer que tem um cargo, está sendo disputado, tem uma briga ali. É isso? Por esse cargo? E aí, eu quero um cargo. Mas a minha amiga também quer aquele cargo. Então atropela a minha amiga pra ficar com o cargo? É isso aqui? Hein? Isso acontece, gente? Pelo amor de Deus, eu tô ficando assustado com o tema de hoje. Nós vamos tratar sobre esse assunto, minha gente. E é agora! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós acolhemos com muito carinho o pastor Valtair Afonso Miranda, da Primeira Igreja Batista de Neves, a missionária Roberta Félix, a nossa menina da mesa de hoje da Assembleia de Deus de Campo Grande, o pastor César Melo, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim, e o pastor Manuel Antônio Ribeiro, da Assembleia de Deus em Cidade Nova, que vai acolher hoje à noite o culto da 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Querida missionária Roberta, nossa menina da mesa de hoje, para assumir cargos da igreja não é preciso o mínimo de tempo na igreja e de santidade? É a primeira pergunta que faz o nosso ouvinte. Que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, ouvintes, é um prazer retornar à mesa após passarmos por essa cirurgia vocal. E essa frase, ou melhor, esta pergunta, me chamou muito a atenção porque eu acredito que todo o debate discorre a partir disso. Pessoas que atropelam, que disputam, não necessitariam ter passado por um tempo de preparo para que isso não aconteça. E tendo em vista o texto que o debate aponta lá em 1 Timóteo, eu acredito que é necessário sim este tempo, uma vez que Paulo escreve a Timóteo dizendo que esta pessoa que vai liderar precisa ser apto para ensinar, no versículo 2, né, do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. E se precisa ser apto para ensinar, é necessário que se tenha tido um tempo para aprender. Então eu acredito que é necessário um tempo, não vou me arriscar a dizer quanto tempo, mas é necessário um tempo. Pastor Valtair Afonso Miranda, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, os demais debatedores, aqueles que nos ouvem nesse momento. Eu concordo com a missionária. É só olhar para o exemplo de Jesus e o que aconteceu na relação entre ele e os seus discípulos. Ele pegou aqueles pescadores, aquele povo que ele encontrou lá às margens do Mar da Galileia e preparou-os. Os 3 anos de ministério de Jesus podem ser vistos, então, como um tempo de preparo. Ele estava capacitando, preparando, instruindo aqueles discípulos para que, após a partida dele, eles pudessem liderar a igreja. Não dá para pegar aqueles pescadores e dizer, agora vão lá e façam uma obra. Ele precisou ensinar, doutrinar. E veja que eles estavam em níveis diferentes, né? Então você tem um grupo que até o final ainda estava vacilante, tem um grupo que desde o início já se mostra mais forte. São qualidades distintas que Jesus Cristo está pegando, está apropriando para que no final cada um deles pudesse exercer um ministério na igreja. E mesmo assim, eu queria destacar para os queridos que nos ouvem agora, quando nós lemos o livro de Atos, não encontramos todos eles no mesmo grau de liderança dentro da igreja de Jerusalém. Você olha para a igreja de Jerusalém lá em Atos, você encontra o Tiago, o Pedro, o João em posições de liderança. Paulo, na carta aos Gálatas, chama esses 3 de os colunas da igreja, aqueles que lideram a igreja. E os outros? Cadê os outros? Eles quase não aparecem. Então, dentro daquele círculo de Jesus, parece que alguns se destacam mais e assumem esta função de liderar esta igreja de Jerusalém, bem como as demais igrejas que vão aparecer pelo Império Romano afora. Poderia dizer a mesma coisa de Paulo. Paulo e aqueles que o acompanham. Ele aparece mais que os outros, no sentido de que ele assume um papel de preparar outros líderes que vão assumir tarefas menores dentro da implantação da Igreja de Deus aqui na Terra. Então veja, é preciso concordar com esta afirmação. Sem preparo, não há como uma pessoa, mesmo capacitada naturalmente, mesmo instruída pelos dons do Espírito Santo, fazer a obra. Ela tem que ser preparada. E ainda o próprio apóstolo Paulo foi liderado, né? Pelo Barnabé. E por Tiago, né? Num determinado instante ele é um grande líder, mas ele também é liderado, né? Você tem as várias esferas e as diferenças que estão por aí. Pastor, ele começa seguindo o Barnabé. É verdade, ele começa discipulado por ele. Barnabé, e depois de um certo tempo é que a situação se inverte, ele vai para um canto e o Barnabé vai para o outro. E vale acrescentar, JR, queria uma vez mais aqui falar que Paulo passou por um considerável tempo de preparo. Ele fica ali, em média, né, há discussões quanto a isso, entre 10, 13 até 14 anos, sendo preparado para essa liderança direta. Então ele passa por esse tempo, e Jesus, eu quero acrescentar isso aqui à minha fala, Jesus ele passa 3 anos esvaziando os discípulos.
para encher depois em um momento para enviá-los, né? É uma frase que a gente ouve muito e eu gostaria de lembrar. E o verso 10 de Timóteo diz: sejam primeiramente provados. Tudo bem. Pastor César Melo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão sobre esse destaque inicial para assumir cargos na igreja? Não é preciso um mínimo de tempo na igreja e santidade? Bom dia, pastor J.R. Vargas, bom dia, colegas debatedores, nossos amados e queridos ouvintes, em especial esse irmão que mandou essa carta. O tema é muito sugestivo, mas eu gosto muito da frase de Paulo, a fala de Paulo a Timóteo é tremendo. Em 2 Timóteo 2,15 ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Qualquer pessoa, a princípio, que almeja um cargo na igreja, tem que ter, no mínimo, alguns princípios que são considerados como princípios que não se pode negociar. Testemunho é fundamental. Vida no altar é fundamental, frequência nos cultos é fundamental, a pessoa ser dizimista é fundamental. Então não se pode pôr, porque quando a igreja, e é um perigo quando a igreja, ela, digamos, na questão de cargos que coloca pessoas por intermédio de uma política, ou de um corporativismo, ou de um apadrinhamento, a igreja acaba pagando a conta. Porque não se pode, a princípio, você ter uma ideia do que aquela pessoa, pelo fato, digamos, de ser o maior dizimista da igreja, mas não tem tino nenhum para uma liderança. Jesus, o pastor aqui fez uma colocação muito importante, Jesus, ele fez a sua escola de líderes com seus discípulos, e a partir desse ponto, ele começou a treiná-los, doutriná-los, não só a questão espiritual, mas eu vejo Jesus ali como um grande psicólogo também, por que não? Ajudando a questão emocional, a questão afetiva na cabeça deles, colocando a empreitada que eles teriam pela frente. Então é muito importante o obreiro que almeja um cargo na igreja, a sua liderança, treiná-lo, ajudá-lo a entender, porque essa metodologia depende de cada denominação. Por exemplo, tem igrejas que têm a função de presbiterial, tem outras que não têm, mas tem a diaconal. No nosso caso nós temos a diaconal, presbiterial, missionários, enfim, a maioria creio que sim, e o ministério pastoral. Então, só para concluir, eu entendo que esta é uma questão ímpar na vida da pessoa que almeja um cargo, que ele tenha, no mínimo, um testemunho adequado. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, muito bom dia, seja bem-vindo e acolhido carinhosamente aqui no nosso debate 93 de hoje. Essa perspectiva nos leva a observar aqui os colegas que têm aqui abrindo o nosso papo de hoje, a nossa reflexão aqui de hoje, sobre algumas necessidades, né, pastor? Que se vê que é importante que esses pastores ou esses líderes tenham, esses obreiros tenham. Como é que o senhor vê esse assunto, pastor? Bom dia, JR, bom dia. Aos demais debatedores. Bom dia. Quero agradecer a honra de ser convidado pela primeira vez para participar desse debate, que ele traz muita coisa boa aos nossos ouvintes. Em relação à pergunta sobre tempo de igreja, eu tenho algumas observações. Quando se trata de novo convertido, um recém-convertido, ele precisa realmente ser ensinado até alcançar a maturidade necessária para assumir um cargo de liderança. E também é necessário o pastor líder observar se esse membro realmente tem vocação para ser um líder. Por outro lado, eu quero destacar a questão de um crente novo na igreja. Ele veio de outro ministério e ele vai membrar com esta igreja. Nesse caso, o pastor também deve dar um tempo de adaptação com o ministério, com a cultura ministerial, a forma dessa igreja trabalhar. Mas, por outro lado, se esse obreiro que já veio formado para o ministério, antes ele já tinha um relacionamento com o pastor líder, o pastor líder já o conhecia, a sua idoneidade, o seu perfil, o seu caráter, e já tendo conhecimento que esse novo membro obreiro tem capacitação, tem aptidão, eu não vejo nenhum problema, mesmo ele tendo um tempo mínimo na igreja, de assumir um cargo de liderança. Tudo bem, agora a pessoa que assume uma liderança sem ter condições estaria trazendo maldição para a sua vida e para a sua igreja?
Será que em nome da obra algumas igrejas não estariam ignorando o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,6? Não seja neófito para não suceder quem se soberbeça e incorra na condenação do diabo? Ouvinte, que pensa você sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Debatedores, a gente está perguntando a pesquisa. Você conhece alguém que mal chegou na igreja, assumiu um cargo de liderança mesmo ainda não estando preparado? 64% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, 84% deles do nosso site também conhecem. Quero aproveitar para mandar um abraço para quem está acompanhando a gente aqui também no Facebook da Rádio 93 FM. Você vai poder conhecer os nossos debatedores de hoje aqui no nosso Facebook. Abrindo a foto, o pastor Valtair Afonso Miranda, ao lado dele está o pastor Manuel Antônio Ribeiro, ao lado dele a missionária Roberta Félix, ao lado dela está o pastor César Melo, ao lado dele está a jornalista Vaneise Rodrigues, que compõe a nossa equipe da 93 FM, e eu estou ao lado dessas feras aqui na foto do Facebook da Rádio 93 FM, sob esse post aqui você pode compartilhar as suas opiniões, suas histórias. Olha lá, gente, pelo amor de Deus, hein? Tem muita história, hein, Marcela? E aqui no WhatsApp, telefone 9680. Não deu ruim? 96803-8319. 96803-8319. Obrigada por me socorrer. Um final de semana. Uma das nossas ouvintes conta aqui. Ela diz assim: olha, pra mim, na opinião dela, esse tema de hoje é o tema do invejoso. É aquele que não trabalha e também fica com inveja daquele que assume. Já uma outra ouvinte, ela conta aqui pelo WhatsApp, ela diz assim: gente, olha, eu amo meu pastor, ele é um homem de Deus, só que eu não concordo com algumas das atitudes dele. Vou dar um exemplo. Assim que alguém se batiza, no altar, ele convida essa pessoa para trabalhar na obra. E eu vejo que são pessoas sem um pingo de maturidade espiritual ainda. E o maior foco dele é que essas pessoas passem a trabalhar no departamento infantil. E aí ela dá um exemplo. Na semana, algumas semanas passadas aí, ela ouviu falar aí da líder do departamento, que uma das professoras... Ouviu falar a líder, deixa eu ver se eu entendi aí. Ela ouviu da líder do departamento. Eu gosto de entender, quer dizer, a líder do departamento disse que uma professora disse... Não? Contou para essa nossa ouvinte que uma das professoras... Sim, contou que a professora disse. Estava lá na escolinha dominical. Não, a minha visão é que eu acho que essa líder pegou. Estava lá na escolinha dominical, ajudando uma menina de 10 anos a fazer uma cartinha de amor. E aí disse assim, essa menina... Para Jesus, não era não? Bom. Não era não? Não, acho que não. Provavelmente não. E ela disse, além da menina não ter um preparo espiritual, ela também não tinha idade para. Ela diz que é uma menina nova, na visão da ouvinte. Deixa eu só entender, Marcela, continua aí, só para ouvir aqui os companheiros aqui, que eventualmente quando uma pessoa é batizada e o pastor as desafia ao trabalho, não necessariamente significa ter um cargo, especialmente de liderança. Desafiar ao trabalho me parece ser parte natural de um processo, especialmente quando a pessoa se torna membro. Em algumas igrejas, evidentemente, que a pessoa passa na porta, entra, já é membro. Em algumas outras igrejas, a pessoa passa um tempo, tem um período, tem treinamento, a pessoa se torna membro, ela quer servir. Exato. Então, se ela vai ser proibida, aí é uma coisa. Se ela vai ser encorajada, é outra coisa. Agora, se ela vai assumir a posição de liderança, aí já é uma outra coisa. E no departamento infantil, existem várias áreas, né? Imagino, essa menina, se ela estava ajudando uma garotinha a escrever uma carta de amor, é porque ela não era líder da classe. Provavelmente. Né? Tinha alguém dando aula e ela dando uma outra aula. Uma aula particular. Uma área love. Pois não, queridos companheiros, e aí? Eu concordo com o querido JR, no aspecto de que é comum que quando as pessoas passam a fazer parte de uma igreja, o pastor ele estimule a participação dela, para que ela deixe os bancos, para que não seja apenas alguém que vai lá se sentar e acompanhar culto, para que ela se envolva em algum ministério da igreja, mas não necessariamente com um cargo de liderança. Ele não está
ele não está ela não foi convidada para liderar alguma coisa, ela foi convidada para participar de algum cargo, de algum departamento. Essa reflexão é muito importante para ser feita, para se analisar esse exato ponto aí, para evitar qualquer tipo de dificuldade, né, pastor? Isso, exatamente. Veja, quando você convida alguém para atuar no departamento infantil, que é o caso da carta que a menininha estava lá atuando, ela não está liderando, mas no departamento infantil tem muita área, muita atividade que as pessoas poderiam fazer, acompanhar uma criança, levar uma criança no banheiro, então tem muita coisa para fazer. Só não pode deixar de ir pro culto. Tem gente que para não ir pro culto vai para uma outra pra área. Salinha das crianças. É ou não é? Acontece, verdade. Eu soube que isso acontece no Afeganistão. É o que eu soube. É um trabalho auxiliar, JR, mas há de se observar que mesmo enquanto auxiliar, enquanto essa professora líder, que eu acredito que é quem observou o que a outra estava fazendo, ajudando a escrita dessa cartinha, enquanto a professora líder está ministrando a sua aula, contando a sua história bíblica às crianças, essa auxiliar vai ter um tratamento direto com a criança. Eu sou mãe de 3 crianças e ela vai ter um tratamento direto com a criança. E pode ser que por uma desatenção a criança não ouça o que a líder está falando e vai ouvir a tia que está mais perto dela. Então todo o trabalho que envolve tratamento com pessoas há de se ter um preparo, seja ele auxiliar ou direto. É verdade. Tem uma expressão que o ouvinte usa, questão da maldição. Eu acho um tanto quanto, não sei se os colegas concordam, mas um tanto quanto pesado. Pode até ser em determinadas circunstâncias, outras não. Mas eu vejo assim, quando a pessoa que se propõe a auxiliar é uma coisa, quem se propõe a liderar é outra coisa. Requer do líder, conforme aconteceu em Atos, quando o Espírito Santo apartou a Barnabé e a Saulo para uma obra, porque eles estavam prontos. É muito bom a pessoa sentir que ela está realmente em condições, porque na nossa igreja eu costumo dizer a seguinte frase: não existe inutilidade na igreja, ou seja, qualquer membro do corpo de Cristo. As pessoas que desejarem trabalhar, trabalhem. Porém, existem certas situações, certos cargos que não convém àquela pessoa, porque não condiz com o seu testemunho, não condiz com o seu perfil, com aquilo que ela quer fazer. Agora, é importante sempre estimular. Uma escola de líderes é fundamental para que a pessoa entenda a objetividade ali. Geralmente, nos setores existem departamento de adultos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, infantil, escola bíblica dominical para quem a tem. Então, a importância de que cada setor que tem o seu corpo diretor, que é composto da sua diretora, do seu diretor e mais aqueles que auxiliam, ajudar no objetivo do trabalho. Qual é o trabalho? É fazer crescer. Isso que é fundamental. Eu acho que tem que se observar também, pastores, que não basta para trabalho espiritual, né, trabalho eclesiástico, não basta só também a questão boa vontade. Eu volto à fala do nosso amigo pastor César de Mello, que há de se trabalhar nessa pessoa que vai desempenhar uma atividade, a questão santidade, que é o tema inicial. Porque se vê que não está claro esse princípio na vida dessa auxiliar, que ajuda uma criança a escrever uma carta numa idade não propícia para um tipo de relacionamento também não propício a essa idade. Então, santidade é importante observar mais do que boa vontade. É claro, nós observamos na palavra de Deus, em Levítico, capítulo 19, versículo 1 e 2, que Deus vai chamar Moisés. Por que Deus chamou Moisés? Porque Moisés era o líder. Então, o Senhor chamou Moisés. E no versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. É importante observar que Deus chama Moisés, porque ele é o líder. Ele tinha a obrigação de ensinar o povo o caminho da santidade. E aí nós vamos entender que Jétro, ele vai chamar Moisés e ele vai dar conselhos a Moisés, quem ele iria convidar para auxiliá-lo na liderança daquela tarefa espiritual que era levar o povo à terra prometida. Por outro lado, em Provérbios capítulo 22, versículo 29, diz a palavra de Deus: vejo o homem diligente perante reis será posto, nunca será posto perante homens de baixa sorte. E o que é ser diligente? É ser capacitado, é ser uma pessoa treinada. Diligente é uma pessoa que tem zelo, é uma pessoa pontual, é uma pessoa que trabalha com convicção, sempre observando chegar ao alvo qual foi proposto. Tratando-se de departamento infantil, que é uma área que tem uma necessidade de perícia,
porque para departamento infantil tem cursos específicos e algumas igrejas estão realizando grandes conferências, não só para quem tem chamada para o departamento. Eu acredito que pastores e líderes de filiais devem participar das conferências do departamento infantil, até para que eles tenham habilidades de observarem na igreja, entre a membresia, quem são realmente os dirigentes. Quais são as irmãs dirigentes? Não só irmãs, mas irmãos também têm se levantado grandemente para trabalhar com o departamento infantil. Por outro lado, a santidade é fundamental, porque sem santidade nós não alcançamos o alvo. O senhor falou aqui sobre a questão do novo convertido ser separado. Não foi um ouvinte que declarou que o pastor batiza, ao batizar já chama aquele novo na fé para assumir liderança de uma igreja? Eu acho que esse pastor ele está fazendo em um grande equívoco. Por quê? Porque a justificação é um ato imediato. A pessoa, quando aceita Jesus, ela está justificada pelo sangue de Jesus. Mas a santificação é gradual. A santificação é ensinado à luz da palavra de Deus. Como eu vou pegar um novo convertido que foi justificado, mas ele ainda não está apto dentro das escrituras sagradas sobre a santificação? Principalmente nesses nossos dias que nós estamos vivendo de globalização. Para a gente entender que muitas vezes o desafio, quando a pessoa chama, às vezes é um desafio, não? Olha, se envolva na obra, hein? Às vezes foi não uma fica de braços cruzados, hein? Você não está nessa igreja para ficar sentado. E aquele desafio, e a pessoa pode ter entendido como um convite, às vezes até uma imposição. E tem o outro lado de, eventualmente, como disse o senhor, de ser uma pessoa que chega para a igreja já vindo de outra comunidade, onde já existe um relacionamento, como o senhor disse, com o pastor líder, e a pessoa vê ali uma possibilidade, que são as exceções, né? Isso é muito importante. São as exceções. Eu tenho um exemplo que eu recebi, um obreiro do Rio Grande do Sul, ele estava lá a serviço da Marinha, pastor, e quando ele veio para a nossa igreja, trouxe uma bela carta de recomendação. Eu já o conhecia, desejou membrar conosco e eu o coloquei para ser líder do departamento dos adolescentes, e hoje ele pastoreia uma filial da nossa igreja em Guapimirim e tem sido muito bem sucedido, e não está há muito tempo no nosso ministério, mas tem sido uma bênção juntamente com a sua esposa. Quero até mandar um abraço para o pastor Pedro Reis e a missionária Simone, que estão realizando um grande trabalho. Eu queria trazer um elemento para nossa reflexão aqui agora. Eu não sei como os colegas pensam a respeito disso. Eu tenho para mim que as pessoas, elas nascem recebendo do Senhor, recebendo de Deus capacitações. Deus dá para as pessoas, mesmo para o incrédulo, capacitações. Você tem lá um incrédulo que toca maravilhosamente bem, você tem um incrédulo que ensina muito bem, você tem um incrédulo que faz um punhado de coisa muito bem. Então esse incrédulo, ele recebeu de Deus, veio lá de berço, Deus deu para ele. O cara com 4 anos está tocando piano, ele coloca o ouvido lá e inventa umas coisas maravilhosas. Ele recebeu aquilo de berço, Deus deu a ele, através do seu dom natural. Agora, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos dá capacitações espirituais. São os dons espirituais que o Espírito Santo dá quando nós nos convertemos. E aqueles dons espirituais que são os úteis para a obra de Deus. Aqueles dons espirituais são aqueles que vão edificar o corpo de Cristo. Então pode ser que de repente a pessoa seja uma professora maravilhosa. Na vida secular dela, ela seja uma grande professora. Mas quando ela se converte, quem sabe o Espírito leva essa mulher para trabalhar numa outra área da igreja, não é na área do ensino. E ela vai trabalhar no ensino e não dá certo, a aula é morna, não edifica, os alunos reclamam. Por quê? Porque quem conduz o trabalho dentro da igreja é o Espírito Santo do Senhor. Então é importante que quando as pessoas se convertem e aqueles que estão discipulando percebam os dons que estão sendo outorgados a este novo convertido pelo Espírito Santo e conduzi-lo à atividade dentro da igreja à luz destes dons que ela manifesta, que ela deixa trazer à luz. Aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: olha, eu concordo com o tempo de santidade, não com o tempo da igreja. Vou explicar por quê. Eu fui de uma denominação que, para trabalhar, era preciso de um tempo de 2 anos
dentro da igreja, sendo que os membros de anos da igreja não faziam nada pela obra e tampouco admitiam que novos membros trabalhassem. Eu nunca concordei com isso, porque para fazer a obra, na minha concepção, ela diz, não precisa de tempo de igreja e sim de preparo para isso. Mas ela chegou para essa igreja, se tornou membro dessa igreja, ciente de que essa igreja tinha esse princípio. Exato. Esse é que é o problema, gente. A gente pode discordar, não há problema nenhum nisso. Mas à medida que você já se torna membro, sabendo que existe esse princípio, reclamar depois é como se você dissesse, eu não sabia. Então o ponto é esse, se você discorda, dialogue antes de se tornar membro. É tão triste quando uma pessoa muda de igreja por uma questão como uma briga, como uma dificuldade. As mudanças de igreja, elas devem ter ou houve um problema grave, ou é uma questão de mudança física, geográfica, mas evitar essa coisa da migração, que ela continua sendo tão intensa, e há pessoas que já passaram por 3, 4 denominações completamente diferentes. Olha, o camarada no começo do ano ele era pentecostal de pai e mãe do reteté. Na metade do ano ele era frio, congelado com uma geladeira. Antes de terminar o ano ele já estava equilibrado, entendeu? Porque ele já não era nem lá, nem cá. Começou o outro ano e já era outra coisa. Então, peraí, tem coisas que estão acontecendo hoje que elas não são normais, que a gente tem que ter cuidado com isso. E um cuidado muito grande. Então, discorda. Dialoga um pouquinho antes. E uma outra ouvinte, ela diz aqui, olha, isso eu tenho visto acontecer muito na minha igreja, a situação de consagração de obreiros e líderes que não estão de acordo com o que a Bíblia diz em Timóteo. Às vezes eu fico muito frustrada, eu confesso a vocês, porque somos nós, os membros, que acabamos sofrendo as consequências dessas decisões. E aí ela pergunta, o que eu, como um simples membro, posso fazer além de orar e obedecer? E aí, Roberta? Olha, JR, eu quero colocar aqui a questão que ela disse que 2 anos essa igreja esperava. Eu fiz parte de um ministério que havia 2 anos também de período probatório para exercer função de liderança. Você podia sim trabalhar na igreja, mas ser líder de um departamento eram 2 anos, fazer parte do ministério, seja presbitério, missões, enfim. Tinha-se um tempo, e há quem critique isso, JR, mas eu acho válido. Eu acho válido porque eu volto à fala do nosso amigo debatedor, pastor Manuel, que ele teve uma imensa felicidade ao encontrar um obreiro como ele encontrou vindo do Rio Grande do Sul. Mas eu conheço tantos outros pastores que receberam obreiros, a princípio, muito bem recomendados, mas que ao decorrer do tempo demonstraram características contrárias a um líder no padrão bíblico. Então, eu faço parte da Assembleia de Deus em Campo Grande. Ao chegar ali, por mudança geográfica, eu passei por 6 meses de período probatório pelo Conselho de Ética, para então começar a exercer as atividades ministeriais que já possuía. Então, eu acho que tem que se esperar esse tempo. Se adentrou a uma igreja, como você bem disse, que tem esse tempo, respeite esse tempo, submeta-se, obedeça, porque liderança, eu costumo dizer que líder, até quando erra, acerta, para nos treinar. Verdade. Então não critique, não rebata. E você está falando isso na postura de liderada. De liderada. Que é mais difícil. Na postura de liderada. Essa última frase que você disse. É uma frase dita na postura da liderada. Com aquela certeza. Que, embora o líder possa eventualmente errar, aquele erro acaba sendo para sua vida uma bênção de Deus. É isso? Você é aprimorado. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mas as pessoas não querem caminhar dentro de um ministério. Olha, as pessoas, JR, me deixa só concluir isso aqui que eu acho importante. As pessoas estão vivendo de escalada. Eu estou numa igreja que não me reconheceu no tempo que eu esperava. Eu dou um salto a uma que me prometeu uma liderança. Mas olha só, eu particularmente eu já tive alguns obreiros que me deram muito trabalho com relação a isso. Não dá para citar que é longo, mas ocorre que, infelizmente, as pessoas, elas não querem aquilo que é certo. Elas querem aquilo que dá certo. É diferente. Então, quando eu começo a perceber que santidade, conforme falamos anteriormente, é um processo que não se negocia, mas é um processo que se pratica.
E requer de qualquer obreiro, seja a função que for, ele participar disso, ele estar atento, se santificar, buscar o Senhor na palavra. É inadmissível alguém que possa ter um cargo e ele simplesmente tem o cargo porque tem. Ele não exerce a sua função, não ajuda ninguém, não colabora com o Ministério Pastoral Maior, enfim. Então, começamos a perceber que hoje nós vivemos, eu não sei se no século XXI atual nosso, terceiro milênio, nós estamos vivendo aquele milênio do senso crítico, das pessoas que querem o tempo todo ir atrás de novidades. Quando você para pensar, você chegou aqui, olha, a nossa igreja funciona assim, desta forma. Você quer? Amém. Caso contrário, você procura uma outra. Ouvinte dizendo, JR, isso acontece direto, rapaz. Basta somente ser famoso e conhecido e daqui a pouquinho o camarada vira bispo, diz aqui o nosso querido ouvinte. Tá exagerando, mas é isso mesmo, não, gente? Tá exagerando não. Tá, não é? Meu Deus do céu. Olha aqui, ouvindo dizendo, ó, quero saber, isso ocorre muito, já ouvi casos sobre esse problema, mas isso ocorre por falta de vigilância dos líderes das igrejas. O Espírito Santo nos mostra quem é capaz ou não. Agora, se você deixar que o mundo domine seu interior, o diabo distorce isso. Igrejas fecham por falsos profetas em cima do altar. Temos que vigiar e orar constantemente para não cair em armadilhas do inimigo. Diz aqui o outro ouvinte nosso compartilhando a sua opinião. JR, eu conheço principalmente em igreja pequena, onde falta mão de obra, porém muitos se aproveitam disso para crescer, pegar experiência e depois saem e vão com experiência atrás de igrejas maiores. Sobre a carta da menina do departamento infantil, foi errado. Menina que ajudou aí na carta, porém foi erro também da sua responsável passar por isso. A igreja, em vez de só chamá-la e resolver de forma interna, sem expor, pois deixou de admoestar para fofocar. Sobrou para você, professora. Ratificando a fala da missionária Roberta Félix, realmente foi algo excepcional. Foi excepcional, ratificando a fala da Roberta Félix, foi algo excepcional na nossa igreja, no nosso ministério, visto que eu estou pastoreando a igreja, não sou pastor, estou pastoreando, pela graça de Deus, a Assembleia de Deus da Cidade Nova há 30 anos, e esse foi o primeiro exemplo que eu tive. Agora, é claro, JR, que esse tema ele é sugestivo e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Para assumir cargo na igreja, o obreiro deve ter, primeiro, capacitação, é claro. O que é capacitação? É saber o que fazer. Segundo, o obreiro precisa ter submissão. Quem assume um cargo tem que ter submissão à liderança. Submissão é obedecer no fazer. E terceiro, quem assume um cargo de liderança tem que ter responsabilidade, isto é, desenvolver com qualidade e diligência o que vai fazer. Eu já tive decepções com obreiros, já ocupando a membresia há alguns anos, que assumiram cargos de liderança que me deram trabalho, que não foram, eram capacitados, mas não submissos. E isso lamentavelmente é complexo. Isso acontece. Verdade. Porque há um ditado que diz: dá poder à pessoa e nós vamos conhecer a pessoa. Mas a Bíblia diz. O primeiro requisito para a pessoa ser um líder é aprender a ser liderado. Com certeza. Primeiro requisito. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 37, diz: notai o homem sincero, atentai nele, porque o futuro dele será de paz. Até quando esse líder que está auxiliando o pastor vai andar na sinceridade? Será que ele obedece plenamente de coração? É necessário muita oração. Ouvinte encaminhando aqui seu e-mail dizendo: é lamentável, mas assumir cargos na igreja hoje tem sido mais uma ação política do que direcionamento de Deus. A opinião de um dos nossos ouvintes aqui por e-mail. Outro ouvinte do Jardim Palmares agora ligou e disse: na minha igreja aconteceu um problema que chegou ao conhecimento do bispo e o nosso pastor teve que sair da igreja e o auxiliar assumiu, só que ele não tem experiência. A meu ver, ele tem tido atitudes e pregado coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Isso tem me desanimado. Qual deve ser a minha atitude diante desse fato? Eu amo a minha igreja e não quero sair. Qual deve ser a atitude dela? Eu amo a igreja e não quero sair. Se ele não é o pastor da igreja e ele quer ficar ali, ele precisa aprender, então, nesse sentido, a compreender
que ele tem que se adaptar. Se ele não é o líder para poder sonhar pela igreja e conduzir a igreja nos seus sonhos, ele é liderado, ele tem que se adaptar, JR. Não é possível ficar lá dentro insatisfeito, batendo cabeça, falando mal do líder, criticando as posturas, porque desse jeito ele vai ser pedra de tropeço. Ele não vai ajudar a igreja e nem se ajudar. É muito comum uma pessoa que o pastor saiu e assumiu um outro, a pessoa sentir saudades do pastor que saiu e nunca considerar o atual preparado. Tudo que escuta é no sentido de dizer, não é bom, mas também não é igual aquele, né? Porque é uma questão às vezes afetiva, não é nem uma questão intelectual, tampouco espiritual, mas uma questão afetiva. E aí isso é complexo, né, gente? Eu queria lembrar de duas figuras do Antigo Testamento que me ajudam a compreender a questão do liderado e depois líder. O Davi, ele foi liderado, ele era numa certa oportunidade submisso a Saul, não levantou a mão contra Saul, e até o final ele continuou tentando acompanhar as demandas daquele rei que era perverso. E depois ele foi um belíssimo rei. O filho de Absalão, pelo contrário, Absalão falando mal de Davi na porta da cidade, querendo tomar à força o lugar do pai. Nós sabemos o destino de Absalão. Então é preciso nos inspirar em Davi para sermos liderados como Davi, para sermos depois líderes como Davi. Bom, há de convir que é lamentável dizer, mas alguns líderes acham que não erram. E por isso eles se dão o direito de não ouvir alguém dar uma opinião. Embora o pastor líder de uma filial tenha assumido recentemente, ou até assumindo a liderança de um campo como presidente, é necessário ele ter ouvidos para ouvir as opiniões, avaliá-las e ver se realmente é necessário uma mudança na conduta, na fala ou no procedimento dele. O próprio Senhor Jesus Cristo, como sendo o líder principal, ele foi ao Jordão para ser batizado, estava de um João Batista que declarava: eu sou menor do que ele. Mas o Senhor Jesus, quando chegou lá, João Batista falou: eu que tenho que ser batizado por mim, tu vens a mim? Eu entendo naquele momento que Jesus estava aprendendo com João. Cumpra-se o que está escrito: eu sou maior, mas você agora vai me ensinar. Eu estou aqui para aprender. Nessa questão, o grande problema é quando o líder acha que não deve ouvir ninguém, que ele é absoluto. Isto é um erro. JR, eu queria levantar aqui um paralelo que está aqui na frase: algumas igrejas não estão ignorando o que a Bíblia diz por necessidade da obra, porque conversando com uma amiga pastora enquanto vinha para cá, ela me fez uma colocação que eu disse: eu preciso citar isso. Nós falamos que é necessário um tempo, adaptação, capacitação, e ela me dizia sobre a dificuldade de adaptação de crentes antigos também, JR. E ela dizia, em função, já que ela assumiu como pastor auxiliar, na condição desse pastor que a ouvinte coloca em questão. Ela disse: eu precisei usar crentes novos porque eles são mais adaptáveis e flexíveis do que alguns antigos, haja vista que ela e o esposo assumiram uma obra como pastores auxiliares e os antigos não se adaptavam a eles com saudade do antigo pastor. Eu chamo de viúva. Então, viúva do pastor. Tem viúva, então, tem viúvo. A gente falou, e eu preciso completar aqui a minha fala, que eu não quero ser tão incisiva assim. A gente falou que tem que se ter um tempo de preparo. Sim, tem que se ter um tempo de preparo. Mas é bem verdade que esse tempo é de preparo, não tempo de igreja. Porque a gente encontra pessoas com menos tempo de igreja, mais adaptáveis, mais flexíveis, mais submissas, mais obedientes aos caminhos que a liderança aponta do que alguns antigos. Mas aí tem um ponto aí para poder esclarecer um pouquinho mais. Um ouvinte pode acompanhar e dizer assim: então vocês estão dizendo aí que a pessoa tem que concordar com tudo que o pastor disse, porque afinal de contas isso é o que vocês estão dizendo, tem que ser submisso, tem que ser disciplinado, tem que ser pastoreável. Submisso a princípios mas o pastor Manuel nos trouxe a deixa aqui importantíssima de que o líder, enquanto líder, ele é capaz de ouvir, inclusive, que ele está errado. Porque se ele não tiver a condição de assumir, de ouvir, de dar essa oportunidade, ele vai se colocar numa posição
extremamente perigosa e solitária. Não Já só tá errado. não é isso? O que eu penso, Isso. o que eu imagino sobre isso é o seguinte: a autoridade não se negocia, se flexibiliza. Eu preciso ser flexível nas coisas. Eu não posso ser um líder que eu só quero impor as minhas ideias, não ouço ninguém, não compartilho com ninguém, aí se acabou. Não. Ele tem que flexibilizar as coisas. Nós vemos como Jesus flexibilizou as coisas várias vezes. Outra liderança, o próprio Moisés flexibilizou em um momento em que ele estava difícil. O Espírito Santo usou o sogro dele. Rapaz, olha, você está com um cargo muito grande, faz o seguinte, distribui isso aí para as pessoas, para ajudar você. Teu fardo é pesado. Então, na igreja, e até uma questão que o JR colocou da carta do ouvinte, com relação à afetividade de um pastor quando sai, o outro, a única maneira deste outro que entrou, a igreja possa aceitá-lo, é com trabalho, não tem jeito. Porque essa parte afetiva fica. As pessoas vão, se fosse o outro pastor, eu já enfrentei isso algumas vezes, alguns colegas provavelmente, que aquelas igrejas têm sistema itinerante, elas passam por esse problema pelo fato do pastor sentir aquele problema que está na pele dele. Ele chega na igreja, a igreja vai disponibilizar amá-lo, mas porém quer conhecê-lo. Da mesma maneira o pastor, ele antes de amar, ele tem que conhecer a ovelha que tem. Eu vejo 2 pontos importantes na questão do líder novo em uma igreja. Falando do membro antigo e falando do membro novo. Primeiro, esse líder, ele deve ser equilibrado. Ele tem que ser equilibrado. Porque se ele ter uma tendência só para os antigos, isso vai espantar os novos. E se ele equilibrar a balança dele para o lado dos novos, vai espantar os antigos. Então o líder tem que ter equilíbrio. Ele tem que procurar trabalhar É a sobriedade, tanto com os antigos como os novos, e fazendo com que Deus o use para que os antigos respeitem os novos e os novos se adaptem também à boa cultura que fica nos antigos. Os antigos têm boas Essa é a mistura maravilhosa, condutas, né, pastor? Tem que saber que a igreja tem, né? A igreja tem o mais novo, tem o mais antigo, a igreja tem o mais alegre, tem o menos alegre, tem o mais animado, tem o menos... Tem esse mix, Agora, essa mistura toda. É o mix dos 12, O né? grande perigo é quando um novo líder chega e ele já quer fazer mudanças radicais. Por exemplo, eu ouvi um dia um pastor, ele foi se desculpar com um membro que recebeu no seu gabinete, pediu desculpa porque o pastor antigo comprou uma mesa com os pés que ele levava muito à mesa e ele não teve tempo de serrar o pé da mesa para abaixar a mesa. É um absurdo. O líder, ele não pode chegar fazendo mudanças radicais. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer, ele tem que ter relacionamento, tanto com os novos como os antigos, para adotar um ponto de equilíbrio. Falando em equilíbrio, eu queria apontar 2 textos aqui para orientar aqueles que nos ouvem nesse momento, nessa questão de liderança na igreja. Um texto que me é muito especial, eu costumo ler esse texto para os meus alunos do seminário, é Tiago 3:1, quando o autor bíblico diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Veja que orientação curiosa, né? Ele está dizendo para a igreja que possivelmente estava tendo disputa, estava tendo corrida em direção à liderança, todo mundo querendo ser mestre, né? Didáscalos. Aí ele vai e diz: pera lá, está errado, não vos torneis muitos de vós mestres. E a explicação que ele dá, sabendo que havíamos de receber maior juízo. E um outro texto é o texto de Timóteo, o texto que aparece na pergunta, né? No início desse texto, capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo escreve o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E esse texto me aponta uma coisa aqui, querido JR. É possível aspirar, é possível desejar, é possível sonhar com o cargo de liderança. E isso significa que eu não estou nesse caso, e eu queria que os colegas também não estão nesse momento, matando os sonhos de liderança dos nossos ouvintes, dizendo que você não pode sonhar, você não pode desejar, ou você recebeu do alto ou você não deseja. Ele pode desejar isso, mas nem todo desejo, nós sabemos disso, se realiza, né? Ele pode sonhar atropelar com esse cargo, ele pode aspirar ao cargo, mas ele tem que ser capacitado pelo Espírito Santo primeiro, e depois de capacitado pelo Espírito Santo, a igreja percebe essas capacitações, separa esse rapaz, essa jovem que foi capacitada pelo Espírito Santo com dons espirituais e prepara. Então é preciso que ele deseje isso, e ele vai olhar para dentro, perceber o desejo, ele vai se dispor a trabalhar.
mas com tranquilidade, para entender que ele pode desejar, mas isso não significa que esse desejo é suficiente para atropelar todo mundo. Infelizmente, há muita gente que, ao invés de se oferecer para o trabalho, tem se desculpado para não assumir nenhum tipo de responsabilidade na igreja. Talvez esse seja o retrato de boa parte das nossas igrejas. Gente que prefere a arquibancada, que prefere assistir, porque enquanto assiste, ele é um espectador, enquanto é espectador ele pode criticar, e ao mesmo tempo não se desgasta, não se envolve e continua com a sua vida. Quero reafirmar aqui para os nossos ouvintes que um dos grandes privilégios da nossa vida é servir a Deus. E você serve a Deus também na igreja, não é só na igreja, mas também na igreja. Há muita gente que quer chegar por último e quer sair mais cedo. Se tem um evento, chega praticamente na hora. Não quer se oferecer para o trabalho, não quer se oferecer para a obra e perde a oportunidade. Não é de ganhar alguma coisa, não. Porque ninguém pode servir ao Senhor na expectativa de ganhar alguma coisa. Jesus nunca chamou o seu discípulo prometendo a eles algo além de fazê-los pescadores de homens. No mais, segue-me. E este é o grande desafio que nós temos. E aí você tem lutas diferentes. Por exemplo, um ouvinte aqui no WhatsApp dizendo: gente, perdi a confiança nos pastores, eu não consigo mais tê-los como referência. Talvez por vocês serem líderes, vocês não tenham a noção do que nós membros estamos passando, e não há dúvida. Quando você tem uma questão e a questão não é resolvida, ela em geral ela é ampliada, é revista e atualizada, meu amigo, revista e corrigida, não resolve o problema. Nós temos que resolver, parar, pensar, discutir, conversar. Você não pode tomar o todo pela parte, não é todo mundo que é igual àquele que você conheceu, mas eventualmente a pessoa vai num lugar, vai em outro, vai em outro, vai em outro e tem as mesmas informações. Além de tudo, há essa perspectiva extremamente dura e crítica que vem sendo dada. Mas uma outra ouvinte, e eu dou muita atenção a essa ouvinte quando ela escreve, porque ela começa dizendo assim, JR, ela dá o nome dela, ela diz: eu não sou convertida ainda, mas estou visitando algumas igrejas e estou sentindo no meu coração a necessidade de aceitar Jesus publicamente. Fui em 2 igrejas e em uma delas foi um rapaz pregar lá na frente. Pelo que eu entendi, ele não era daquela igreja, acho que veio de outra, mas ainda assim pregou. Porém, a palavra ofendeu, a meu ver, uma menina que usava uma calça comprida justa. E ela diz aqui, ela é gordinha, apontando para ela e mandando ela endireitar as suas vestes. Pergunta a nossa ouvinte: como assim? Não entendi. Ela foi para fora da igreja e chorou. Não seria o caso, diante de receber a palavra de uma pessoa, mesmo que cristã, investigar ou até mesmo não deixar, já que não o conhece? E ela traz uma observação: amo o debate, quero me aproximar de Deus e vocês me ajudam muito. Agradece uma de nossas queridas ouvintes. JR, eu acredito que esse pregador incorre, falo aqui porque sou itinerante, em uma das perguntas do debate: o que fazer quando já foi colocado alguém ali que não estava preparado? Treinamento. E por parte desse pastor que colocou essa pessoa diante do rebanho do Senhor, ele não pode ter medo, me corrija os pastores se eu estiver errada, de perder, quer alianças, né, como a desse colega de ministério que esteve ali, ou quer ovelhas. Não pode ter medo de perder essas pessoas que geralmente são persuasivas. E às vezes, para não perder uma aliança, você deixa de confrontar. É o tipo da coisa que tem que ser aparada na hora, né? Aqui a nossa querida ouvinte está nos acompanhando. Que palavra vocês trazem para ela, que diz que quer se aproximar, tem se aproximado, tem até procurado ir aos cultos, já recebeu resposta de outros ouvintes aqui, de uma outra ouvinte aqui no Face, a encorajando nessa linha, mas o que vocês teriam a dizer especificamente para ela? JR, eu gostaria de dizer para ela o seguinte: ela tem que olhar para Cristo.
olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se nós formos olhar para situações que se processam dentro de uma igreja, nós vamos encontrar muitas falhas porque é regida por homens, independente de estar cheio do Espírito Santo ou não. A verdade é que muitos falham. Nós somos relativos. Deus é absoluto. Se ela olhar para Jesus o tempo todo, sabe, e ignorar qualquer situação contrária que venha para desestimulá-la, ela vai conseguir chegar a um determinado acordo. Ou seja, ela vai conseguir superar as dificuldades e ela vai para a igreja, ela vai entender que ela não está na igreja, e é importantíssimo esse recado. Por favor, não a todas as pessoas que querem Cristo e estão vivendo dificuldades, olhando o defeito de um de outro. Se você olhar só para os defeitos, você não vai achar nada. Você tem que olhar para Jesus. Esse momento é importante porque ela, olhando para Cristo, ela vai ter a compreensão necessária de que ela precisa de algo maior, que muitas vezes não se encontra na igreja, encontra em Cristo. Ninguém vai a Cristo se não for atraído pelo próprio Cristo. Quem te atrai, filha, é o Espírito Santo de Deus. O desejo de conhecer de Deus, de ouvir a palavra, de estar na casa dele, já é resultado da ação de Deus na sua vida. Aproxime-se ainda mais, porque quem te chama é o Senhor. Todos nós aqui somos instrumentos nas mãos daquele que sabe todas as coisas. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer. E tudo pode fazer. Larará, lar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 a, e tudo pode fazer. Pesquisa 93. Você conhece alguém que mal chegou na igreja, assumiu um cargo de liderança, mesmo ainda não estando preparado? A gente cerca 61% dos nossos ouvintes por telefone afirmando que conhecem, 83% deles no site também conhecem. E eu quero lembrar que nesta quinta-feira a gente tem o Debate 93 nas ruas, e dessa vez nós estaremos em São Gonçalo, na Praça Zé Garoto, às 11 horas da manhã ali, toda a equipe aqui do Debate 93, na nossa van. Você já sabe, você vai falar ao vivo por telefone aqui com o JR, vai dar sua opinião aqui no debate do dia e ainda vai concorrer a prêmios de montão com a gente lá na Praça Zé Garoto, em São Gonçalo, às 11 horas da manhã. Benção puríssima. São Gonçalo, Praça Zé Garoto, nesta quinta-feira, 93 FM, com debate nas ruas, pertinho de você, ouvinte amado. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Sempre ouço, diz aqui outro ouvinte, as pessoas falarem que ciúme é legal, ciúme é sinal de amor, de cuidado. Acho que devia estar naquela carta lá que a professora estava escrevendo. Só que minha mulher extrapola todos os limites. Eu preciso entender o ciúme porque eu estou quase jogando tudo pro alto. Até que ponto o ciúme pode ser considerado normal? Esse sentimento é fruto de uma baixa autoestima? Isso seria um sinal de dependência emocional? Como compreender uma pessoa ciumenta, hein? Adianta discutir na hora de uma crise ou o ideal é aguentar a ceninha calado? É possível descobrir ainda na infância que uma pessoa será um ciumento insuportável? Qual o segredo para se ter relacionamentos amorosos pacíficos? Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César Melo, obrigado, querido, um abraço. Obrigado, pastor JR, um abraço a todos, Deus abençoe. Forte abraço a nossos queridos e amadas ovelhas lá em Guapimirim, da Igreja Metodista Wesleyana. Abraço na família. Maravilha, missionária Roberta Félix, obrigado, forte abraço. Forte abraço, JR, aos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aqui hoje para minha família, a minha liderança, que muito me abençoa, algumas amigas, em especial a jovem Poliana, nova, recém-consagrada ontem ao cargo de diaconisa, uma jovem do Senhor que está me acompanhando, a irmã Deise e a irmã Isamar, que faz aniversário hoje. Grande abraço. Maravilha. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, muito obrigado, querido. Deus abençoe muito o senhor e a sua igreja. JR, um forte abraço também para todos os pastores e líderes que ouviram esse debate.
sabendo que o maior sucesso de um pastor é conseguir levantar um líder, porque o líder, ele consegue alcançar não só essa geração, mas as futuras gerações. É verdade, palavra boa. Olha, quero dizer que hoje à noite será o culto da 93 FM na Assembleia de Deus em Cidade Nova, e você vai ter lá, ó, Gisele Nascimento cantando. Olha que benção, ó. Por ondas de amor até que se tornou um jardim fechado do Senhor. Essa Gisele canta muito, pelo amor de Deus, é muita benção, ó. Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você. Ninguém viu. Meu Deus do céu. E mais, sabe quem vai estar lá também? Jairo Bonfim. Tá com CD novo, Jairo, hein? Ó o Jairo aí, CD novinho, ó. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Meu Deus do céu. Aí você diz assim, tá bom, tá não, tem ainda o William Nascimento. Preferem ter uma surpresa, Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Meu Deus do céu, pastor Manuel. Meu Deus do céu. William Nascimento com essa voz extraordinária. Fenomenal. Meu Deus, o Jairo Bonfim que canta também. A Gisele, esses três, eles cantam sozinhos, entendeu? É a capela, meu Deus do céu. Serão tributos de louvores que certamente vão abençoar muito o povo de Deus. Vai ser muita bênção na Assembleia de Deus em Cidade Nova. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha, o que é, Rosane? Hein? A Rosane quer falar, pois não? Eu achei tão bonito você cantando junto com o William Nascimento aqui. Com o William? Tão bonito você cantando aqui. Que é isso? É uma proposta? Ou é uma ameaça pro ouvinte? Mas é bonito quando você escuta uma música boa, né? Aí você, né, vai ouvir, né, pastor? O povo de Deus vai adorando e Deus sendo glorificado e honrado. Amém. Meu Deus do céu, mas é melhor que eu não cante, é melhor que eu só anuncie. Tá dizendo amém, Voltaí? Voltaí, obrigado, amigo, obrigado. A pregação será hoje do pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Atitude Central da Barra, pastor, e dá um endereço, pastor. É a antiga Travessa Rio Comprido, hoje conhecida como Travessa Pastor Daniel Ribeiro. O ponto de referência mais forte fica ao lado do viaduto Paulo de Fronten. Essa rua ela é paralela à rua Adoc Lobo, e também a estação do metrô Estácio, que está a 200 metros da estação do metrô Estácio. Meu Deus do céu. A partir de que horas a igreja vai estar aberta lá, pastorzão? A partir das 18 horas, já estamos já organizando o estacionamento da igreja. Ótimo. Temos lá recepcionistas. Vai ser bênção. É bênção puríssima. E é bom pro pessoal ir mais cedo para orar. É muito bom chegar na igreja, já está em oração. Pastor, volta aí, obrigado. Um forte abraço, querido. Eu agradeço o convite e quero mandar um abraço para a maravilhosa igreja, o povo do Senhor ali em Neves, a Igreja Batista de Neves. Um beijo para minha esposa. E eu quero aproveitar e mandar também um abraço para quem me acompanha aqui hoje. Hoje eu vim acompanhado, JR. Comigo aqui estão Irving e Raíli, Isis e a Marlete. Eu vim acompanhado hoje, boa companhia. Um abraço para todos vocês. Muito bom. Povo de Deus abençoado. Isso é bênção puríssima. Vai ganhar até um disco hoje, um CD. Um disco? O CD continua sendo disco, meus irmãos. Para aqueles que não, o CD continua sendo disco, não sabia? Disco compacto, tá um redimindo, né, Marcelo? Porque eu sou, é o que é? Olha o equilíbrio entre as tendências novas e antigas. Ganhei a semana. A missionária Roberta tá escalada para. Eu sou antiga, estou acompanhada de uma novinha. Um dia sim, um dia não, viu? Você calma, irmã. Calma, irmã. O que fazer para acabar com a disputa? Não me atropela. A irmã tá indo bem, mas vamos orar junto. Então vamos orar, né? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa bênção, que hoje o culto vai ser bom demais. O tema de hoje foi um tema difícil, não é um tema fácil. Há muita gente querendo e não podendo, e há muita gente podendo e não querendo. Pastor, volta aí, vamos orar juntos, queridos. Vamos apresentar este tema diante de Deus na nossa oração nessa hora, buscando a direção e a bênção de Deus. Pai Todo-Poderoso, nós nos unimos agora para louvar o seu nome,
para celebrar o seu amor, a sua graça que estão sobre nós nesse instante. E aproveito para clamar pelas igrejas, pelo povo do Senhor espalhado por esta grande cidade. Eu peço, Pai, que o seu Espírito oriente cada líder, cada pastor, que seu Espírito dirija aqueles que se achegam à igreja, dando a cada um o desejo de trabalhar, a inspiração do Espírito para falar, para agir, para edificar o povo do Senhor, para honrar o seu nome. Que não haja, Senhor Deus, pedra de tropeço entre nós. Eu clamo pela sua atuação poderosa em cada igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Abraçando ela na areia, escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou um escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixa agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.